Vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Nesse vídeo, nós estaremos estudando um pouco de uma carta que foi escrita pelo Sêneca, né, que é chamada para Lucílio, né? E é uma carta que ele vai falar um pouco da questão da escravidão, é a carta de número 47. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Sêneca, né, foi um filósofo estoico, né? Estoicismo é uma filosofia que trabalha com a ideia, né, da gente evitar, por exemplo, viver afetado pelas coisas que acontecem no mundo, buscar uma certa tranquilidade ou um certo estado de espírito, de ataraxia, né, na qual as coisas não nos afetam tanto. E nesse vídeo nós vamos estudar uma carta bem interessante, né, que ele escreveu para Lucílio. Ele escreveu centenas de cartas para Lucílio. E na carta de número 47 ele vai comentar sobre a questão da escravidão. E eu quis trazer, né, para a gente conhecer um pouco do Sêneca nessa série, um pouquinho dessa carta. Porque é bastante interessante, né, que uma pessoa ali vivendo do ano 4 a.C. a 65 depois de Cristo tenha uma opinião crítica a respeito da escravidão. É claro que o Sêneca não vai chegar a ser um abolicionista, que falar que tem que acabar com a escravidão, até porque isso seria um pouco fora do contexto histórico em que ele vivia, né? Seria esperar demais para alguém vivendo nessa época histórica, né? Vocês devem lembrar que até o Novo Testamento na Bíblia nunca chega a condenar a escravidão. A carta de Sêneca nos lembra, no entanto, por exemplo, uma carta que tem na Bíblia, no Novo Testamento, que é a carta a Filemon. Embora o apóstolo Paulo fosse a favor da escravidão, ele aconselha na carta a Filemon que um dono de escravo receba o seu escravo como um irmão. Né? Claro, o apóstolo Paulo não chegou a condenar a escravidão, mas chegou a dizer sobre um tratamento mais humanitário aos escravos. Então, digamos assim, que é o que a gente consegue esperar, né, dessa época, já é uma coisa revolucionária para a época. Então, nessa carta, né, que lembra um pouco da carta do apóstolo Paulo a Filemon, Sêneca vai escrever a Lucílio. Então, digamos assim, quase na mesma época, né, tanto o apóstolo Paulo escrevendo a Filemon, quanto Sêneca escrevendo a Lucílio, vão falar para a gente tratar os escravos de maneira mais humanizada, mais humanitária. Né? Claro, eles não vão chegar a condenar a escravidão. Então, Sêneca e o apóstolo Paulo são bastante parecidos nesse aspecto. Tanto Sêneca quanto o apóstolo Paulo não chegaram a condenar a escravidão, mas eles escreveram cartas, né, propondo um tratamento mais humanitário aos escravos. Claro, isso para nossa época pode parecer pouco, né? Numa época em que a gente já é mais esclarecido, entende que a escravidão é algo ruim, que deve ser completamente condenado. Mas para a época deles, onde a escravidão era uma prática comum no Império Romano, você ter cartas que aconselham tratar bem o escravo, tratar de maneira humanitária o seu escravo, já é algo revolucionário. Então vamos ler um pouco dessa carta? Primeiro, Sêneca escreve dizendo: vives com teus escravos como se fossem da família. Então perceba aqui, primeira coisa, né? Assim como o apóstolo Paulo fala, trate o Onésimo, né? Fala lá, trate o seu escravo Onésimo como um irmão, Filemon. Aqui, Sêneca escreve para Lucílio que elogiando ele, dizendo assim: olha, eu fiquei sabendo que você trata o seu escravo como se ele fosse da família. Você trata os seus escravos como se eles fossem da família. E Sêneca vai dizer, olha, muitas pessoas criticam você por isso. Muitas pessoas criticam você por receber os seus escravos em casa, comer com eles à mesa. Mas aí Sêneca observa, isso é lindo você tratar os seus escravos assim, porque eles são escravos, mas são seres humanos. Olha aqui, né? Muitas vezes a gente ouve da escravidão sendo justificada porque não se reconhecia a humanidade daquele que estava sendo escravizado. Né? Muitas vezes se falava assim, olha, pode-se escravizar aquele povo porque é um povo bárbaro, porque não tem alma, porque não são seres humanos, porque eles são animais. E aqui, né, Sêneca está dizendo, são escravos, mas são seres humanos. Os escravos também são seres humanos. Eles têm uma alma humana. E aí, Sêneca escreve, eu dou risada daqueles que acham vergonhoso jantar com um escravo. Olha, como assim você vai trazer um escravo para comer na sua mesa? E ele diz, eu acho vergonhoso quem critica. Eu rio, né? Na verdade, eu rio daqueles que acham isso vergonhoso. Eu dou risada daqueles que acham que é vergonhoso tratar bem um escravo, que é vergonhoso receber um escravo na mesa.
E aí ele vai dizer assim que ele criticava também o fato dos escravos serem agredidos e silenciados. Olha o que ele está falando. Ele não está criticando só aqueles que agrediam fisicamente os escravos. Ele também está criticando aqueles que não ouviam os escravos. Os escravos eram silenciados. Os escravos não poderiam falar. Digamos assim, né? Sêneca está dizendo, os escravos também têm que ter lugar de fala, usando uma expressão que hoje é muito mal usada, mas só para a gente pensar um pouco, né? O que ele está dizendo? Os escravos também têm que ter voz, os escravos também têm que ser ouvidos. É isso que significava o termo lugar de fala no seu origem, né? O termo lugar de fala não significava, se você é branco não pode falar de racismo, nada a ver. O termo lugar de fala significava, olha, aqueles que eram silenciados têm que poder falar também. Então, o que ele está dizendo? Rio-me daqueles que estimam vergonhoso jantar com escravo, e eu critico aqueles que agridem os escravos e não sequer ouvem os escravos, que silenciam os escravos. Né? Sêneca também vai falar que as ações que as pessoas geralmente têm com os escravos são cruéis e desumanas, e que os escravos eram tratados como burros de carga. Ou seja, o que ele está dizendo? Escravos não são animais, escravos são seres humanos, escravos têm que ser tratados com a mesma dignidade que se trata um irmão, um membro da família. E ele vai dizer uma coisa que nos lembra aquela chamada regra de ouro. Olha, ele vai aplicar a regra de ouro à questão dos escravos. Ele vai dizer assim, vive com teu inferior, tal qual queiras que teu superior vivesse contigo. Então, o que o dono do escravo deveria pensar? Se o escravo estivesse no meu lugar, o que eu queria fazer e eu estivesse no lugar do escravo? O que eu queria que fosse? Essa é uma das regras de ouro. A regra de ouro está presente em várias religiões, incluindo o cristianismo, né? Nós encontramos ela na boca de Jesus no Novo Testamento, mas é um princípio compartilhado por várias religiões que diz, trate o outro como você gostaria de ser tratado, e não trate o outro como você não gostaria de ser tratado, e a gente acrescentaria hoje, se você tivesse na posição dele. Então pense o seguinte, você tem que pensar, se você fosse escravo, como você gostaria de ser tratado? Então você é um dono de um escravo. O que a regra de ouro diz? Se eu fosse o meu escravo, como eu gostaria de ser tratado? E aí você deve tratar o seu escravo como você gostaria de ser tratado se você estivesse no lugar dele. Ora, nenhum escravo, nenhum dono de escravo vai querer ser agredido. Nenhum dono de escravo vai querer ser humilhado. Né? Se os donos de escravo dessem aos seus escravos o tratamento que eles gostariam de receber se eles estivessem na posição do escravo, todos os escravos teriam uma vida ótima, seriam tratados de maneira respeitosa, seriam tratados acolhidos na família. E hoje a gente diria, eles seriam libertos, não seriam escravos mais. Né? Também, né, o Sêneca diz, pensa, por favor, que esse a quem chamamos teu escravo, nascido das mesmas sementes, goza do mesmo céu, respira igual, vive igual, morre igual. Tem um vídeo, né, eu acho que é de um filme brasileiro ou de uma novela brasileira, que um negro ele bate no peito e fala, o sangue que corre na minha veia não é igual ao sangue seu, o céu que está sobre o céu, sobre você não é o céu que está sobre mim. Né? Nós respiramos o mesmo ar, nós comemos as comidas, nós vivemos no mesmo mundo, nós temos a mesma carne. Lembre que o teu escravo, ele nasceu das mesmas sementes. Ele não é animal, né? Não é um animal bruto. Ele é um ser humano. Nasceu do sangue humano, da carne humana. Ele goza do mesmo céu, ele respira o mesmo ar, ele vive igual, ele morre igual. Não tem nada de normal num escravo. Um escravo nasce, morre, se reproduz, como qualquer outro ser humano. Ele também diz, né? Não os avaliarei por suas tarefas, mas por seu comportamento. O que o Sêneca está dizendo? Eu não avalio uma pessoa pela profissão dela, eu não avalio uma pessoa pelo trabalho que ela executa, eu avalio uma pessoa pelo seu comportamento. Até hoje, na nossa sociedade, a gente avalia as pessoas pelo seu trabalho. A gente considera que certas pessoas têm trabalhos inferiores. Se uma pessoa trabalha como dona de casa, empregada doméstica, na área de limpeza, telemarketing, salários caixa de supermercado, a gente tem mania de subjugar, de desvalorizar as pessoas que executam esses trabalhos. Mas todo trabalho é digno, todo trabalho é importante para a vida social. E ele ainda vai dizer assim, eu avalio uma pessoa não por suas tarefas, não por seu trabalho, mas por seu comportamento. É uma pessoa ética? É uma pessoa que cumpre com as suas responsabilidades? Então é uma pessoa que deve ser elogiada e valorizada pelo seu trabalho.
O que importa é isso. É uma pessoa ética? Ok. É uma pessoa que cumpre com suas responsabilidades? Ok. Porque ele diz assim, porque em geral, o trabalho que uma pessoa executa tem a ver mais com sorte do que com ela. Isso continua sendo verdade. Na época era mais verdade, porque você não tinha muita mobilidade social, mas hoje continua sendo verdade. Vamos ser bem sinceros, você pode escolher qualquer emprego que você quiser? Não é assim. Nós vivemos uma sociedade injusta. A sociedade capitalista, assim como outras sociedades anteriores, é injusta. E geralmente o trabalho que uma pessoa ocupa não é questão de escolha dela. O capitalismo ilude um pouco a gente com essa ideia de que o trabalho que a gente executa foi escolhido por nós. Para bem da verdade, em geral as pessoas executam trabalhos por N motivos e não necessariamente tem a ver porque não se formou direito, não tinha qualificação, por mérito próprio. Em geral não é verdade. O que importa é você tá num trabalho, então pronto, você executa o seu trabalho, pronto, é digno, não importa o trabalho. Eu trabalho com limpeza. Parabéns, isso é uma função importantíssima para a sociedade. Mas o cara é médico. Mas vocês já pararam para pensar? Quem que limpa a sala de cirurgia para o médico fazer cirurgia? Se não tivesse o pessoal da limpeza, como é que seria? Imagina um médico fazendo cirurgia numa sala suja. Então, quando você tiver na sua mente essa ideia falsa de que existem trabalhos superiores e trabalhos inferiores, eu quero repetir para você, todo trabalho é digno. Lembre disso. Lembre dessa pergunta. Quem limpa a sala do hospital, o quarto do hospital, para o médico poder fazer cirurgia? Já vi a Rita Von Hunt, um vídeo que ela faz uma pergunta assim. Quem limpa a sala do hospital para o médico fazer cirurgia? O trabalho do médico tem mais valor do que o trabalho da limpeza só porque tem mais qualificação? Só porque teve que estudar mais tempo? Pode ser, né? Mas nem sempre é assim. Porque nem sempre um trabalho ganha mais porque teve mais qualificação, né? Jogador de futebol, alguém que acabou de inventar uma coisa que foi patenteada. A gente vai medir os esforços? Também uma pessoa que trabalha na limpeza, que esforço que ela teve também para estar ali? Talvez teve muito esforço. Trabalhar todos os dias limpando o hospital, arriscando a própria vida, será que não merece um salário maior? Será que a gente tem que medir salário só por causa do tempo que demora estudar para estar naquela profissão? Então não, a gente não mede trabalho só por isso não. Jogador de futebol ganha muito, não é só porque tem que treinar por muitos anos. Ganha muito porque muita gente assiste e gosta de futebol. Tem trabalhos que ganham mais, mas não é questão porque teve que estudar mais tempo. E o risco? O risco de vida. Uma pessoa que está num trabalho que corre risco de vida, ela não merece ganhar um ótimo salário por estar ali arriscando a sua vida pela sociedade? Ou a gente vai medir salário só por causa do tempo de estudo? Do tempo que levou para se qualificar? Não. Uma pessoa que trabalha no hospital com limpeza está arriscando a vida para estar trabalhando ali. Seria um salário altíssimo. Porque sem o trabalho dela de limpeza, o médico não faria o seu trabalho. Então pense o seguinte, toda vez que vier na sua cabeça a ideia de que existem trabalhos inferiores e trabalhos superiores, e alguns trabalhos são mais dignos do que outros, lembre que todo trabalho bem feito é digno. Todo trabalho que contribui socialmente é digno, é igualmente válido. Sem a funcionária da limpeza para limpar o quarto do hospital que o médico vai fazer uma cirurgia, não tem médico fazendo cirurgia. A pessoa ia sair de lá com uma infecção, ia morrer. Então a vida de uma pessoa que passa por uma cirurgia não depende só do médico, depende da funcionária da limpeza. O trabalho da funcionária da limpeza é tão digno quanto o trabalho do médico. Por isso, Sêneca diz, não os avaliarei por suas tarefas, mas por seu comportamento, se vivem uma vida ética. E aí o Sêneca vai usar uma expressão, de que existem escravos com alma de homem livre. Para hoje, essa expressão pega mal, Parece que é igual quando a gente fala negro de alma branca. Mas o que é importante, a gente relativizar um pouco o contexto histórico e entender o que ele está dizendo. Eles têm alma humana, escravos têm alma humana, e a alma humana é uma alma livre. Por fim, Sêneca diz, o amor não se mistura com o medo, pois considero que fazes muito bem em não querer não querer ser temido por teus escravos, em usar palavras como castigo. São os animais que são corrigidos com chibatadas. O que ele quer dizer aqui? Tem aquele famoso texto, do Maquiavel, que ele diz assim para o governante, que mais vale ser
temido do que amado. Se der para ser os dois, ok. Mas se não der para ser os dois, então é melhor ser temido do que amado. Sêneca está dizendo, não. Amor e medo não se misturam e vale mais ser amado do que temido. Então, se o seu escravo te obedece porque ele tem medo de você, isso é um sinal ruim. O seu escravo tem que te amar, o seu escravo tem que te respeitar. Porque escravo não é animal para ser corrigido com chibatada. Né? Não ameace o seu escravo com palavras como castigo. Não se castiga escravo. Tem um texto lá do livro de Provérbios na Bíblia que diz assim: meras palavras não são suficientes para corrigir um escravo. Mesmo que ouça, não entenderá. Ou mesmo que entenda, não obedecerá. Ou seja, a própria Bíblia tem passagens que fala para você ameaçar o seu escravo com castigo físico. Porque palavras não são suficientes. Sêneca é muito mais avançado do que isso. Sêneca está dizendo: castigo não. Não chegue no seu escravo dizendo que vai castigar ele, porque a gente bate em animal. Em ser humano a gente não bate, não. Isso também se aplicaria hoje, né? Tem pessoas que falam para bater em criança. Não se educa batendo. Não se educa batendo. Agressão física é incorreta sempre. Não se agride uma criança. Uma criança tem que te respeitar porque ela te ama, não porque ela está sendo agredida. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Ou que vocês vejam um texto bem interessante do Sêneca, com reflexões que ainda se adequam a hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu comentário, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento pelo vídeo. Até mais!